Ah, tem uma coisa muito importante aqui para falar. Eu vim falando com vocês. Isso aqui foi motivado por um comentário que teve de uma pessoa falando de ouro, não sei o que e tal, comparar. Aí o cara pega o último ano, e vai analisar. Aí você vê, o último ano realmente subiu pra caramba, o dólar, né, o ouro tá na máxima histórica e tal. Só que você não deve analisar as coisas por uma ótica tão estreita. Se você olha as coisas por uma ótica tão estreita, cara, é uma bobagem. Por quê? Porque a riqueza não está no curto prazo. A riqueza está no longo prazo. Exceto ganhar na loteria, receber uma herança ou casar com uma pessoa rica, todas as outras formas vão demorar para você ficar rico, tá? Essa conversa fiada de que você vai ficar rico rápido é só para enganar trouxa e te enganar. É só isso que eles querem fazer. Seja o que for que o cara esteja te vendendo é para te enganar. Não existe forma de ficar rico rápido a não ser dessas três que eu mencionei ou, né, ganhando na loteria. Eu não sei nem se eu mencionei se tinha ganhado na loteria entre as três, mas tem. Então, quando você faz a comparação entre dólar, ouro, IPCA puro, IPCA 4%, aí você fala, por que 4%, cara? Se está mudando 6 e tanto, por que você falou 4? E IPCA 6, mas por que o 4? Os planos de previdência, tá? As seguradoras, os caras que fazem planejamento de previdência para longo prazo, eles fazem essa conta aqui. Eles usam o 4% porque 4% de juros reais é um bom número, sem ser exagerado, sem ser otimista. 6% é muito otimista. É difícil manter 6% de juros reais por um prazo longo. E é exatamente por isso que eu estou enfatizando tanto para vocês que essa oportunidade que está tendo agora na renda fixa, juros de 21 de títulos de 21 anos, com juros reais de 6%, ou 6,5%, 6,7%, como estamos vendo aí, são oportunidades raras na vida de vocês. Vocês vão ter, talvez, na vida inteira de vocês, uma ou duas vezes a oportunidade para isso. Então, eles não podem trabalhar com esses números. Por quê? Porque não é real. Isso vai acontecer muito esporadicamente e eles estão trabalhando com o dia a dia. Então, eles trabalham com esse número. Por isso que eu botei aqui na comparação. Quando a gente sai do último 6 meses ou último um ano, a gente pega 10 anos, bom, aí a situation é essa. Isso aqui é o que acontece. Tá? IPCA mais 6 e IPCA mais 4 dá uma diferença. Isso aqui, se você botar R$ 1.000 investido lá em 2014, 10 anos atrás, tá? Nessa mesma época do ano. Quanto que dá a diferença entre IPCA mais 6 e IPCA mais 4? Cara, é isso aqui tudo. Para vocês terem uma noção, tá? A diferença é gigante. A diferença é de 2.700 mais ou menos para 3.400 ou 3.500 reais. Essa diferença é de 2 pontos percentuais só. Só que são 10 anos. Juros compostos são uma das maiores forças do universo. Quem não está aproveitando juros compostos, ou é porque o cara é muito trouxa, muito, mas muito trouxa, ou porque o cara tem completo desconhecimento de certos elementos básicos que a gente discute nesse livro. Certo? Então, é muito importante esse conhecimento, porque essas oportunidades elas não se apresentam toda hora. Aí a gente fala do ouro. Aí o cara fala, pô, porque o ouro tá bombando. O ouro tá bombando. Realmente tá bombando, tá na máxima histórica. Só que ouro não é investimento. Ouro é reserva de valor, assim como o dólar. Olha o dólar aqui embaixo. Ah, mas o dólar esse ano bombou. Bombou, cara, mas olha o que aconteceu com o dólar quem aplicou lá em 2024. Tá? Deixa eu botar aqui, eu tenho os números, mas é porque eles estão numa tabela. Deixa eu botar aqui o negócio dos números. Que aí eu tenho isso em números. E a tabela tá com uma cara horrível. Bom, vamos só para você ter uma ideia. O IPCA mais 6, quem botou 1.000 mangos, teve 238% de valorização. É disparado a melhor opção. E o cara ficou com R$ 3.388 ao longo desses 10 anos em dinheiro de real, isso aqui, tá bem? Tá? O ouro, o cara ficou com 2.892, uma valorização de 189%. Ou seja, deu uma diferença do IPCA mais 6. Quem conseguisse pegar aquilo, o ouro no topo histórico, dá uma diferença de 40 pontos percentuais. É muita coisa, velho.
Muita coisa. O IPCA mais 4, ou seja, a diferença de 2% entre o IPCA que você pega e o outro no longo prazo, tá? A diferença deu, quem pegou IPCA mais 4, ficou com R$ 2.750 ou 175%. Uma diferença de um para o outro de mais ou menos 65 pontos percentuais. Eu estou falando só 10 anos, aqui só tem 10 anos. Pensa em 30. Pensa em 30, o que seria esse resultado. O dólar fica lá na rabeira, com R$ 1.876 ou 87% de variação, contra a inflação de R$ 1.675 e 67%. Tá? Ou seja, dólar não é investimento. Tá? Dólar não é investimento. Dólar é reserva de valor. Ouro não é investimento. Ouro é reserva de valor. Lembrem-se, essa subida do ouro, especificamente, ela se dá por dois motivos muito, muito importantes. Um, a China está trocando as suas reservas de dólar por ouro. Por quê? Porque a China prepara uma guerra. Eles não escondem isso. Eles preparam uma guerra. E eles não querem passar o que a Rússia passou. A Rússia tinha todas as suas reservas em dólar e alguma coisa em ouro, mas a maior parte em dólar. E esse dinheiro tem que ficar aplicado tem que ficar em alguns lugares. Não pode ficar no Banco Central da Rússia, aquela opção. Não, então eles aplicam aquilo fora. Aí veio essa guerra que eles invadiram a Ucrânia, foram lá, bloquearam o dinheiro dos caras, os caras ficaram enrolados. Eles tinham. Se não fosse por esse bloqueio, a Rússia não estava nem aí para ninguém, estava matando a pau naquela guerra lá. Já tinham conquistado a Ucrânia, com certeza. Tá? A China, que é esperta, está olhando o que a Rússia fez e falou: pô, eles cometeram esse grave erro, vamos trocar as nossas reservas de dólar para ouro. E eles estão fazendo essa troca paulatinamente, comprando ouro alucinadamente. Por isso o ouro está na sua máxima histórica. Além desse motivo, tem a instabilidade por conta da eleição americana, da guerra na Ucrânia e do Oriente Médio. Então são várias instabilidades, mais esse apetite violento da China por ouro, que está fazendo o ouro subir. Se a guerra na China, se a China entrar em guerra mesmo, como ela tem dito, isso aí não é escondido, porque assim, eu não sou espião do Mossad, eu não sou um cara que trabalha para a CIA e eu não tenho essas informações porque veio um cara aqui do Mossad bater aqui na porta e me contar, ó, Campos, só para você, hein? Tô contando só para você, ó. A China vai invadir Taiwan em 2027, hein? Não, isso tem enormes quantidades de material para vocês poderem ver de think tanks especializadas em coisas militares, analisando e falando sobre isso. Pois bem, supondo que efetivamente eles entrem em guerra, a China vai precisar de dinheiro. Como é que ela vai arrumar o dinheiro? O que ela fez? Ela fez reserva de valor. Em quê? Ouro. Bom, o valor está lá, a reserva está lá. Bom, agora eu preciso capitalizar isso. Come-se ouro? Não. Constrói esse navio com ouro? Não. Compra munição com ouro? Não. Você compra com o quê? Com dinheiro. Então tem que vender o ouro. O que acontece com o preço do ouro? Pensa o maior player mundial de ouro começando a vender as toneladas. Exatamente. Então fiquem muito atentos nisso. Ah, isso é para estimular o povo a comprar ouro? Não, não estou estimulando ninguém. Você quer fazer reserva, é importante ter uma reserva desse tipo de coisa, mas fiquem atentos porque esse é o cenário. É muito importante entender isso. IPCA+, galera, acontece com IPCA+, 6,5%, 6,7%. Isso acontece de forma incomum. O pessoal que está olhando aí fala, não, mas aconteceu tem 1 ano e meio e tal, tinha. Isso é muito incomum. Tá? A maior parte das vezes você não vai encontrar IPCA mais 6, você vai encontrar IPCA mais alguma coisa. Pode ser 2, pode ser 3, depende de como esteja a taxa Selic na época, depende de quanto esteja a inflação na época, porque isso é muito importante. Se você ler esse livro que eu falei, você vai entender isso. Inflação implícita, tá? Juros reais, por que essas coisas por que essas coisas vão se modificando. Curva de juros, tudo isso é explicado nesse livro. Tá? Então, esse IPCA mais 6, ele não vai se perpetuar. Você fala, eu não tenho dinheiro hoje, daqui a 6 meses eu compro. Pode ser que daqui a 6 meses seja nesse mesmo número, ou até maior. Mas também pode ser que tenha caído para 5, 4. Você não sabe. Vamos dizer que o governo resolva fazer uma violenta transformação na sua forma de ser. Acho muito improvável. Mas vamos dizer que façam. E aí mudem completamente o perfil. Pronto.
inflação desaba, eles podem desabar com a taxa de juros, show de bola. Aí você vai lá comprar o IPCA, tá lá IPCA mais 3,5, IPCA mais 4, IPCA mais 4,5, que é aquele número médio que as seguradoras trabalham. E como tá agora, IPCA mais 6 e tantos por cento não é comum. Essas são oportunidades muito incomuns. Vou descendo mais aqui. Bom dia. A partir do momento em que eu possuo carteira de IPCA mais 6, eu consigo comprar mais a qualquer tempo? Não. Você vai comprar o tesouro. Quando você vai lá comprar um tesouro, tá? Vamos dizer o cara que comprou o tesouro quando estava IPCA mais 4,5. Tinha uns tempos atrás, aí, 5. O cara comprou lá atrás, IPCA mais 5. Agora, o IPCA tá IPCA mais. Ontem bateu 6,89. Fechou ontem, né? Esse aqui ele vai comprar hoje. E detalhe, durante o dia fazem. Isso aqui altera, tá? Durante o dia, 3 vezes o preço muda. Pode ser que na próxima, hoje, ainda hoje, isso aqui esteja 6,85 ou 6,93. Tá? Você vai comprar o preço da hora. É igual uma ação. Quando você vai comprar uma ação, eu comprei uma ação a R$ 10. Hoje ela subiu para 15. Eu vou conseguir comprar a ação a 10? Não, você vai comprar ela a 15. Por quê? Porque é o preço que está no mercado. Esse aqui, entre aspas, é o preço do título. Entre aspas, né? Esse é o preço do título. Agora, daqui a um ano. Daqui a um ano, sei lá quanto é que vai estar, pô. Mas pode estar qualquer coisa. O que você vai conseguir comprar? O que está daqui a um ano. O preço que tiver. Certo? Então, tenham isso em mente. Eu falo de novo, oportunidades como essas não vão aparecer muito constantemente na vida de vocês, tá? Não vão aparecer toda hora essas oportunidades. Vender IPCA comprado a 5% para comprar a 6,5% para 11 ou 20 anos parece bom? Depende de quanto você vai pagar de imposto de renda. Simula, tá? O site do Tesouro tem um simulador. Vai lá e faz a conta de quanto você. Se você vender o seu IPCA 5% hoje, você vai ter prejuízo. Por quê? Porque os juros subiram e então, isso a gente explica em detalhes aqui. Ó. Em detalhes. Você vai ter prejuízo na parte na parte fixa dos juros, que são os 5%. Isso vai te dar prejuízo. Por quê? Porque subiu os juros. Então você vai ter prejuízo nisso. Além disso, mas mesmo com prejuízo, você ainda vai ter tido lucro frente ao número que você botou lá no início. Provavelmente. Você vai pagar imposto de renda. Simula o quanto você teria na mão. Vou pegar esse dinheiro e botar aqui na mão. Tá bom. E se eu botar esse dinheiro em IPCA mais 6,5 por 20 anos nessa taxa, quanto que eu vou ter no final? E simula quanto que você vai ter se você mantiver o seu preço atual. Aí você vai descobrir. Tá? Assim, na orelhada, não dá para saber, porque você pode ter comprado isso, sei lá, 10 anos atrás, né? E ainda ter mais 10 anos no seu tesouro. E aí você tem um baita lucro, você vai pagar um violento imposto de renda. Ou você pode ter comprado isso, sei lá, um ano atrás, e o seu lucro não é assim tão grande, você não vai pagar muito imposto de renda, mas em compensação você vai ter uma desvalorização do título, do valor do título. Tá? Então, muito complicado de te dar essa opinião ali direto. Você tem que fazer a conta, certo?